Oi, galera! Tudo bom com vocês? Então, hoje, quinta-feira, nós temos aula de História e de Geografia. Mas hoje a gente vai começar, como sempre, né? A gente sempre começa. Vamos começar com a nossa aula de História. Show? Vamos lá, pegue o livro de vocês aí. Então, pessoal, já peguei meu livro aqui e agora eu quero que vocês abram ele na página 65. Essa daqui. Então, hoje a tia decidiu dividir esse conteúdo em algumas aulas. Por quê? Porque se vocês forem folhear o livro de vocês aí, vocês vão ver que é um conteúdo meio extenso, grande. Então, ó, tem essa folha toda aqui, tá vendo? Tem essa folha toda aqui, essa, ó, essa, e aí acabou a nossa unidade. Então, a nossa unidade não, nosso capítulo. Então, não é interessante para ti fazer esse processo corrido, porque são pequenas partes, tipo esse primeiro parágrafo aqui, ó, é bem pequenininho, tá vendo? Só que são coisas importantes a respeito da nossa história, da história do nosso país. Então, não adianta a gente correr para entender. Tá bom? Então, eu decidi dividir em duas partes. Então, hoje nós vamos fazer, ouvir, né, aprender com a página 65 e com a página 66, tá bom? Então, pessoal, o nosso primeiro tópico vem assim: indígenas e portugueses, a escravidão do povo da terra. Porque a gente já sabe que quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios já estavam aqui. E a gente viu também na nossa aula passada o primeiro contato dos índios com os portugueses, né? Aquela troca de serviço, depois passou a ser um serviço escravo, né? Porque em troca não era de dinheiro, era de quinquilharias, vamos dizer assim, né? Objetos sem grande valor, então passou a ser uma exploração. Aí agora a gente vai falar sobre os indígenas e os portugueses mais a fundo um pouquinho para a gente dar um gancho nessa história. Então vem assim, primeiro tópico, os primeiros conflitos. O que acontece? A coroa portuguesa, quando descobriu o Brasil, ela tinha uma outra ideia do que fazer com o nosso país. Só que ela teve que mudar esses planos. E por que ela mudou? Ela mudou por causa dos franceses. Porque a coroa portuguesa descobriu que os franceses também estavam interessados em explorar a nossa terra. Explorar o pau-brasil. E aí também, além de explorar o pau-brasil, eles ainda também queriam ocupar as terras conquistadas pelos portugueses. E aí começam os conflitos. Então, olha só como que os portugueses tinham que ser espertos e ágeis para não perder aquilo que eles tinham conquistado, né? Enfim, porque a terra era dos índios. O que aconteceu? Os portugueses tiveram que tomar uma medida para que isso, né, que desse uma parada nos franceses. E aí a gente vai para o nosso segundo tópico, os indígenas e os colonos. Quem são os colonos? Fala assim, ó, o rei de Portugal resolveu então iniciar a colonização, ou seja, colonos portugueses vieram morar e tirar riqueza das novas terras. Essas pessoas vieram de Portugal e se alojaram no Brasil, chamados de colonos. Qual era o interesse? O interesse, além de explorar a terra, que a gente já falou isso na nossa aula passada, além de explorar a terra, era que quanto mais gente de Portugal estivesse morando no Brasil, menos possibilidade teria dos franceses invadirem o nosso país. E aí os índios começaram a trabalhar para esses colonos nas fazendas de cana-de-açúcar. Então os índios começaram a desmatar as florestas para fazer fazendas, ajudaram a fazer fortificações, cercas grandes para isolar o território, para que não houvesse invasão. Só que ele fala aqui, ó, e a tia já acabou de falar, que nos primeiros contatos com os senhores de engenho portugueses, os indígenas ajudaram a derrubar a mata para a formação das lavouras nas fazendas de cana e erguer as primeiras construções e a fazer as primeiras fortificações para proteger a propriedade. Em troca, recebiam ferramentas e outros objetos que eram utilizados para preparar suas roças. Sim, até aí, né, não estava legal, mas estava indo.
Se vocês podem perceber que antes a exploração era só do pau-brasil. Agora não era mais. Agora eles já tinham a intenção de fazer o quê? Produzir cana-de-açúcar aqui no Brasil para levar para a Europa e vender lá. Então, ó, fiquem espertos. Esse segundo tópico é um tópico assim, que a gente vê como que os indígenas já estavam sendo explorados, mais do que aquilo que a gente já falou até agora, e como que era esse contato com os portugueses, essa relação. Então a tia vai ler junto com vocês, na medida que eu for lendo, eu vou explicando, para não esquecer de nenhum fato importante, tá bom? Então vamos lá. Os indígenas e os bandeirantes. Grupos de moradores da Vila de São Paulo, hoje cidade de São Paulo, saíram pelo interior do país em busca de indígenas para escravizá-los e vendê-los para os senhores de engenho. Só aí já está um ponto da questão. Os índios eram livres, a terra, o Brasil era deles, e agora os portugueses já estavam no Brasil querendo escravizar e vender. Então, olha como é que são as coisas. Esse movimento, conhecido como bandeirismo de apresamento, ou seja, bandeirismo de apresamento, porque eles iam lá prender os índios, entendeu? E vender e escravizar. Foi responsável pelo maior número de prisões e de abandono de terras por parte dos povos indígenas. Então, os índios se sentiam ameaçados de estarem vivendo em determinado lugar e, ó, linha na pipa para tentar fugir dos bandeirantes. E aí, o que acontecia? Abandono de terra. As bandeiras de apresamento eram formadas por particulares da região de São Paulo, que percorria o interior do Brasil à procura de indígenas. Seus participantes, chamados de bandeirantes, contratavam mamelucos. Olha que nome diferente e meio engraçado. Mamelucos. Então, mamelucos. Eu nunca ouvi dizer desse nome. Já ouvi dizer dos bandeirantes, do processo. Já ouvi dizer não, já sabia, né? Dos bandeirantes, desse processo de aprisionamento, porque é uma parte muito importante da nossa história. Agora, eu nunca tinha ouvido falar desses mamelucos. E o que seriam esses mamelucos? Esses mamelucos seriam, o livro fala que são os mestiços de brancos com indígenas. Ou seja, lembra daquela miscigenação que a tia falou, que era a junção de etnias? Então, nesse caso aqui, os mestiços eram chamados de mamelucos, né? E era a junção entre um índio ou um branco, ou um índio com uma branca, ou uma branca com um índio, e por aí vai. Casavam, né? E o filho nascia mestiço. E esses mestiços, alguns, né? Não vamos generalizar, que faziam o serviço sujo de ir lá aprisionar os indígenas. Agora, pessoal, a gente vai virar para a página 66. Esse primeiro texto aqui, esse quadrado amarelo, ele vem falar de um conflito nas terras de Janduim. É um conflito à parte, que também é a nível de conhecimento. Eu não costumo cobrar esse conteúdo aqui, então fiquem tranquilos. Então, assim, é a nível de conhecimento para vocês mesmos assim, saberem, entendeu? Curiosidade, vamos dizer assim, sobre a história do nosso país. Então, a tia vai, para o vídeo não ficar muito longo e grande, eu vou pedir para que vocês leiam e tentam entender, e se por acaso não conseguirem entender, a tia tá aqui para explicar, tá bom? Mas é fácil, vai falar sobre o conflito que durou tanto tempo nessas terras aí e por que estava acontecendo. Era com o intuito de quê? Eles ameaçavam destruir Fortaleza e Natal, além do Forte Açu no Rio Grande do Norte. Então, bandeirantes paulistas foram convocados pelo governador de Pernambuco para combater os índios. Então, foi como se fosse uma guerra, né, entre os portugueses e os indígenas. E aí, quem foi chamado para combater foram os... Ai, meu Deus. Cadê? Perdi. Governador de Pernambuco, combater os índios. Perdi, mas enfim, vocês entenderam, não é? Foi um conflito desse daí. Um conflito entre portugueses e os índios. Então vamos para o próximo tópico. Lembrei, os bandeirantes foram convocados. Lembrei. Então,
Agora, o nosso próximo tópico é os indígenas e os criadores de gado. Gente, não era açúcar, já estamos no gado, para vocês verem. Então, além da perseguição ao indígena, havia também a invasão de suas terras pelos criadores de gado. Os animais ocupavam cada vez mais pastos, graças ao crescimento dos rebanhos a partir do século... Sabe me dizer que século é esse aí? Acertou quem disse que é o século XVII. Os criadores invadiam as terras indígenas para aumentar suas fazendas. E aí, gente, olha como que são as coisas, olha como que os portugueses eram folgados. Vieram para o Brasil para explorar nossas riquezas, já estavam produzindo cana-de-açúcar, agora já estavam criando gado, e já tinham pego, né, os índios para fazerem de escravos e prender esses índios, e agora o gado desses portugueses já estavam invadindo as terras dos índios. E com que os índios iam ficar? Mais um conflito entre os portugueses e os indígenas. Então, pessoal, vocês estão vendo como que a nossa história é rica em detalhes? Eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada pela história do nosso país. Mas a nossa aula de hoje, nessa parte aqui, vai ficando por aqui. Espera aí que tem mais alguma coisa. Então, semana que vem a gente continua com a página 67. E aí a gente vai falar sobre os indígenas e os jesuítas, que nós já sabemos um pouco dessa história, né? Porque nós já falamos até na época da festa de São Fidélis, né? E vamos dar continuidade à nossa matéria. Para hoje, para encerrar a nossa aula de hoje, vocês vão dar um pulinho para a página 160 e 161. Essas duas páginas aqui que a gente vai fazer como atividade. Indígenas e portugueses, os donos da terra e os conquistadores. Tá bom? Essas duas atividades. Eu acho, não, eu tenho certeza que aqui no número 3 vocês vão precisar pesquisar na internet ou em livros esses três tipos de tribo aqui, tá bom? Então, mas se tiverem dúvida é só perguntar, não tem problema também não. Tá legal? Então, a nossa aula de história foi essa. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas porque história a gente precisa falar muito. E eu queria estar juntinho de vocês pra gente compartilhar aquilo que vocês já sabem a respeito da história do nosso país. Mas eu tenho certeza que em breve a gente vai estar junto, tá bom? Um grande beijo e até amanhã. Tchau, meus amores!